Algo espiritualmente profundo está acontecendo, uma nomeação que não acontecia há quase 2000 anos acaba de se tornar realidade. E estudiosos sérios das profecias bíblicas alertam: isso é só o começo. Baruch Kahane foi publicamente reconhecido como sumo sacerdote interino por um conselho rabínico em Jerusalém. Para o mundo secular, apenas mais um título religioso, mas para quem conhece as escrituras proféticas, esse evento pode representar algo muito maior. Não existe um sumo sacerdote oficial em Israel há quase 2000 anos. Desde a destruição do segundo templo no ano 70 d.C., essa função simplesmente desapareceu. Não havia templo, não havia sistema sacerdotal ativo, não havia necessidade. Mas algo mudou. E quando digo algo mudou, não estou falando apenas de uma cerimônia simbólica ou de um título honorário. Estou falando de preparativos que seguem padrões muito específicos descritos em textos antigos. Baruch Kahane não foi escolhido aleatoriamente. Pesquisas genealógicas indicam que ele descende da linhagem de Arão. Para quem conhece as Escrituras, esse detalhe não é menor. O livro de Números estabelece que apenas descendentes de Arão poderiam exercer o sumo sacerdócio. E aqui está algo que pode surpreender você. Essa linhagem nunca se perdeu completamente. Durante séculos, famílias judaicas preservaram registros detalhados de suas origens tribais. Hoje, existe até mesmo pesquisa genética apoiando essas tradições genealógicas. Cientistas identificaram marcadores genéticos específicos em homens que alegam descender dos antigos sacerdotes. Agora, aqui está onde tudo se torna ainda mais profético. Essa nomeação não aconteceu no vazio. Existe todo um contexto por trás disso que a maioria das pessoas desconhece completamente. Desde 1987, uma organização chamada Instituto do Templo tem trabalhado silenciosamente em um projeto extraordinário. Eles estão recriando, peça por peça, item por item, tudo o que as Escrituras descrevem como necessário para um serviço sacerdotal completo. E quando digo tudo, isso não é exagero. As vestes do sumo sacerdote foram confeccionadas seguindo as descrições exatas do livro de Êxodo. O peitoral com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel. A mitra com a inscrição Santidade ao Senhor. O manto azul com sinos de ouro presos à bainha. Mas não parou aí, a menorá de ouro, pesando mais de 40 quilos. A mesa dos pães da proposição, os recipientes de incenso, as trombetas de prata. Um altar construído segundo medidas bíblicas específicas, tudo confeccionado com materiais exatos: linho fino, ouro puro, púrpura, azul e carmesim. Tudo isso já existe. São objetos funcionais, esperando para serem utilizados. O próprio fundador do Instituto disse uma frase que chamou a atenção de estudiosos proféticos. Esses itens não foram feitos para decoração. A ordem não foi anulada, apenas adiada. Mas existe algo que pode ser ainda mais significativo do que os objetos físicos, e é nesse ponto que os estudiosos da escatologia começam a prestar atenção. Nos últimos anos, centenas de homens que alegam descender dos levitas estão sendo identificados e, mais importante, treinados. Não estou falando de estudo casual ou interesse histórico. Estou falando de preparação intensa e detalhada. Eles estão aprendendo rituais que não foram praticados há milênios. Leis de pureza descritas no livro de Levítico. Procedimentos específicos para o manejo dos utensílios sagrados. A profecia de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, menciona algo intrigante. Fala sobre alguém que, na metade da semana, fará cessar as ofertas. Agora pense nisso logicamente. Para algo ser interrompido, primeiro precisa estar acontecendo.
Será que estamos vendo as peças do quebra-cabeça profético começarem a se encaixar? O profeta Ezequiel também descreve, em detalhes extensos, um templo futuro e um sistema sacerdotal restaurado. Capítulos inteiros são dedicados a especificações arquitetônicas e procedimentos ritualísticos. Por que um profeta dedicaria tanto espaço a algo que nunca se cumpriria? Alguns estudiosos das profecias bíblicas sugerem que essas descrições não eram apenas simbólicas, mas literais, que haverá um momento na história quando tudo isso será restaurado fisicamente. Mas aqui está onde a situação se torna verdadeiramente complexa. Para que isso aconteça, várias peças precisariam estar no lugar certo ao mesmo tempo, um sistema sacerdotal preparado, utensílios consagrados prontos, uma liderança reconhecida e, mais importante, um local específico, o Monte Moriá. Foi lá que Abraão quase ofereceu Isaque. Davi construiu um altar nesse mesmo local. Salomão ergueu o primeiro templo ali. A localização não é negociável segundo os textos bíblicos. Em Jerusalém e sob jurisdição israelense, acordos internacionais restringem construções ou atividades religiosas judaicas no local. Tudo já está preparado, falta apenas o acesso ao local. E aqui surge uma pergunta: como essa situação poderia ser resolvida? Alguns especialistas em política internacional sugerem que mudanças geopolíticas monumentais seriam necessárias, tratados de paz abrangentes, acordos que redesenhassem completamente o status quo atual. Curiosamente, algumas interpretações proféticas falam sobre um período de paz temporária na região, seguida por eventos mais dramáticos. Um líder que conseguiria negociar soluções aparentemente impossíveis. Alguém que seria visto como um grande pacificador, até revelar suas verdadeiras intenções. E é nesse momento que precisamos considerar algo que estudiosos proféticos discutem há décadas. O padrão parece ser consistente nas escrituras proféticas. Não seria caos que precederia esses eventos, mas aparente ordem. Não seria destruição, mas reconstrução impressionante. Não seria divisão, mas unificação temporária espetacular. Podemos estar vendo diante dos nossos olhos o palco do cenário final ser montado. O autor de Hebreus explica que Jesus cumpriu definitivamente o papel de sumo sacerdote, não temporariamente, mas eternamente. Ele entrou no verdadeiro Santo dos Santos, nos céus, com seu próprio sangue. Isso cria uma perspectiva fascinante sobre os eventos atuais. Se Jesus já cumpriu perfeitamente o sacerdócio, por que haveria necessidade de restaurar o sistema levítico? Alguns estudiosos sugerem que não se trata de necessidade espiritual, mas de cumprimento profético. Certas profecias bíblicas precisariam se manifestar fisicamente antes do fim dos tempos, não para trazer salvação, mas para completar um cronograma divino estabelecido desde a fundação do mundo. Outros veem nisso a preparação do cenário para o engano final. Um sistema religioso impressionante que atrairia adoração para o lugar errado, para a pessoa errada. A carta aos Hebreus é cristalina. Temos acesso direto ao Pai através de Jesus. Não precisamos de mediação humana. Não precisamos de sacrifícios de animais. Não precisamos de templo físico para nos aproximarmos de Deus. Mas isso não significa que um templo físico não possa ser construído. Apenas significa que, do ponto de vista da nova aliança, ele não teria valor para a salvação. Essa restauração não garante salvação, mas pode indicar que estamos mais perto do cumprimento final do que se imaginava. Essa nomeação de um sumo sacerdote não está acontecendo isoladamente. Existem outros sinais convergindo ao mesmo tempo. Israel voltou a ser nação em 1948, cumprindo profecias da Bíblia sobre o retorno do povo à Terra Prometida. Jerusalém está sob controle judaico desde 1967.
A tecnologia existe hoje para construir um templo rapidamente.